Graça e paz, amados irmãos, que você tenha um dia abençoado, uma tarde cheia da presença, do amor e do cuidado do Senhor, e uma noite de refrigério, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós e há esperança, podemos crer no amanhã, porque Deus tem cuidado de nós. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos e irmãs um texto já conhecido do apóstolo Pedro, quando escreveu a primeira carta. Está lá no 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 5. Vamos ler juntos? Diz assim as Escrituras: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, presta atenção, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Glória a Deus! Esse texto das Escrituras, Pedro escreveu um pouco antes de uma perseguição ferrenha que a igreja estaria para passar, uma perseguição de Nero. Não é uma pandemia, eles não estavam enfrentando uma pandemia, mas foi uma perseguição terrível, terrível, onde cristãos que professaram o nome do Senhor eram perseguidos. E não só perseguidos, depois que Nero colocou fogo na própria cidade de Roma, e dizem os estudiosos que enquanto a cidade ficava incandescente, casas queimando, pessoas morrendo, o imperador Nero ele estava dedilhando seu instrumento musical na sua loucura. Mas depois, quando ele começou a ser acusado de colocar fogo em Roma, ele então teria colocado a culpa nos cristãos. E por causa disso irrompeu-se uma severa perseguição. Cristãos eram queimados nas ruas de Roma, iluminando as ruas. Cristãos eram lançados nas covas com as feras. Cristãos eram mortos porque confessavam o nome do Senhor. Foi uma perseguição terrível. E Pedro, quando ele escreve essa carta, ele está escrevendo aos forasteiros, aos expatriados. Não era uma pandemia, mas é uma perseguição que assolou a igreja. Mas também foi um impulsionador para que a igreja pudesse percorrer aos quatro cantos do mundo. E por isso que Pedro, quando escreve essa carta, ele diz que não era para estranharmos o fogo ardente que surge no meio de nós, destinado a provarmos, como se alguma coisa extraordinária estivesse nos acontecendo. Pedro, ele também nos instrui a respeitar as autoridades e a orar pelas autoridades. Às vezes enfrentamos dias difíceis, dias de pandemia, dias de falta de esperança em relação ao amanhã. Mas na mensagem que nós estamos trazendo nesse propósito, é claro, nós podemos crer no amanhã. E por quê? Porque o Senhor está conosco. Jesus prometeu que não nos deixaria, jamais nos abandonaria. Não, Hebreus 13:5. Ele disse em Mateus 28 também que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E depois que nós lemos a carta de Pedro, que é uma carta de esperança, onde Pedro está escrevendo para aqueles que são forasteiros, e quando nós lemos em forasteiros, falamos em forasteiros expatriados, significa que a nossa pátria ela é celestial. Celestial. Há uma morada para cada um de nós nos céus que Ele está preparando e voltará para nos buscar, para que onde Ele está, nós estejamos também. Então essa é uma carta de esperança, onde ele escreve e ele começa dizendo no versículo 3 que nós lemos: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o quê? Segundo a sua muita misericórdia, não é por obras, não é por labor, não é por fazer ou deixar de fazer, mas pela muita misericórdia do Senhor, Ele nos regenerou, nos deu uma nova mente, uma nova vida, metanoia, para uma viva esperança. E essa viva esperança é mediante o quê? Que ele diz: a ressurreição de Cristo Jesus. Nós cremos que Cristo Jesus ressuscitou, Ele está vivo, e essa é a nossa viva esperança, e uma esperança que ele diz que é incorruptível, sem mácula, imarcessível, não murcha, que está reservada para cada um de nós que somos guardados
pelo poder de Deus. Esse guardados pelo poder de Deus, Paulo ainda diz em Efésios que nós somos selados com o Espírito Santo, que é o penhor. O penhor é uma garantia que é dada para nós, onde o Senhor nos dá essa garantia, nos outorga esse Espírito Santo como garantia da esperança que Ele voltará para nos buscar e da vida eterna. Então, além dele nos dar o Espírito Santo, Ele nos dá o Espírito Santo como garantia que nós temos a vida eterna, e essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. Por isso que nós podemos crer no amanhã, porque sabemos que Deus está conosco e nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, para que onde Ele está, nós também estaremos. Então seja grato a Deus e tenha essa alegria, porque o Senhor é maravilhoso com cada um de nós. Na próxima oportunidade eu quero continuar um pouquinho mais, porque esse texto é riquíssimo para nós. Como eu disse, a perseguição que eles estavam enfrentando naquele momento não era uma pandemia, mas era muito mais severo ainda, porque matavam os cristãos. Eles eram perseguidos, estavam longe de suas casas, mas ainda assim eles tinham esperança, porque eles sabiam que a pátria celestial é a nossa morada. Que você tenha essa alegria nessa manhã. Saiba que Deus está cuidando de cada um de nós. Saiba que há esperança, porque a viva esperança é Jesus. E através da ressurreição dele nós temos vida e vida eterna. Então se acalme o seu coração. Deus está contigo, Deus está conosco, tenha paz. Ele sabia de tudo isso que nós iríamos passar, por isso ele disse: não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Mas não, tenha fé, Deus está contigo, meu amado irmão, minha irmã. Eu quero orar com você, para que Deus te fortaleça, Deus te guarde nesse dia maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, abençoe os meus irmãos, as minhas irmãs que estão nos assistindo nesse dia. Guarde os seus corações para essa esperança viva que é através da ressurreição de Cristo Jesus, uma esperança que não murcha, uma esperança que não muda, uma esperança que é eterna, porque o Senhor nos deu o Espírito Santo e nós somos guardados pelo Espírito Santo do Senhor para essa graça que nos está reservada na vinda do Senhor. Obrigado, Deus. Que o nosso coração continue firme no Senhor, sabendo que no Senhor nós podemos crer no amanhã, e o amanhã pertence ao Senhor. Muito obrigado. Abençoe seus lares, abençoe seus sonhos, abençoe seus projetos. Cuida e supra em Cristo Jesus cada uma das necessidades dos meus irmãos e das minhas irmãs, e que a tua presença acompanhe eles nesse dia maravilhoso. Nós oramos, Pai, porque cremos que há alegria no amanhã, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa força, a nossa fortaleza, o nosso socorro, o nosso refúgio bem presente na hora da angústia. Então que Deus venha cuidar de cada um de nós. Que Deus te abençoe, meus amados irmãos e irmãs. Que Deus te fortaleça nesse dia maravilhoso, em nome de Jesus.